A Fiat é especialista em vislumbrar nichos no mercado e assim criar novos segmentos. Mas, na categoria de picapes médias, a marca italiana está entrando com atraso, com esse modelo aqui, a Titano. Mas e aí? Ela tem gabarito, tem qualidades para encarar as concorrentes? Eu vou te contar tudo sobre essa picape aqui. Vem comigo! Primeiramente eu só vou fazer aquele já tradicional pedido para você deixar o joinha no vídeo, like, se inscrever no canal se não for inscrito e acionar o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante aqui para o canal do Vroom. Se você já viu algum vídeo ou leu alguma reportagem sobre a Fiat Titano, você já deve saber que ela é um clone da Peugeot Landtrek. Afinal, as duas marcas integram atualmente o grupo Stellantis. Elas são fabricadas no Uruguai e exportadas para diferentes países da América Latina. O projeto é baseado no da Changan Kaizen F70, que é de uma picape chinesa com um design um pouquinho diferente. Já a Landtrek e a Titano são idênticas por fora, se diferenciam apenas pelo formato da grade e pelo logotipo do fabricante. Um detalhe que deixa muito evidente esse parentesco entre as duas picapes é esse elemento aqui, esse dente tigre de sabre, né? Que é típico da Peugeot e que nessa versão aqui, que é a Vulcano, ele não acende, ele não tem LED, porque a iluminação dessa versão é toda halógena, tanto nos faróis, que são biparabólicos, quanto nos faróis de neblina. Em relação ao design, eu achei a Fiat Titano bonita, mas assim, meio genérica, um pouco lugar comum, falta um pouco de personalidade. É até curioso, porque tanto a Peugeot quanto a Fiat, elas têm tradição em fazer carros com design muito arrojado. Eu lembro da Toro, por exemplo, quando chegou ao mercado, ela causou muito impacto com aqueles faróis bipartidos, e são recursos que a Fiat Titano não tem. Nas laterais, a Fiat Titano tem esses paralamas bem marcados, bem destacados, uma altura em relação ao solo generosa de 23,5 centímetros e na versão Vulcano, essas rodas de 17 polegadas que novamente são bonitas, mas um pouco genéricas, lembram tanto as que equipam algumas versões da nova S10 quanto as que equipam também algumas versões da Nissan Frontier. Na traseira, a Fiat Titano traz essas lanternas recortadas que mais uma vez na versão Vulcano são halógenas e o mais importante em qualquer picape, a caçamba. Essa picape aqui tem uma capacidade de 1.211 litros de volume e de 1.020 kg de capacidade de carga, ou seja, números muito condizentes com a categoria em que ela se enquadra. Um detalhe curioso é que a Fiat divulga também o volume da caçamba sem o protetor, que no caso é de 1.314 litros e é o maior da categoria, mas o protetor, como é de praxe, rouba algum espaço. E, aliás, vale destacar a presença do protetor, que é de série, assim como a capota marítima. A caçamba tem também tomada 12 volts, tem iluminação, mas eu faço duas ressalvas. Uma é que a tampa é muito pesada, ela não tem nenhum sistema de alívio de peso. E outro é que essa trava, ela não é elétrica. Quando a gente trava a picape, a caçamba continua aberta, ela tem que ser trancada manualmente. Antes de mostrar para vocês o interior da Fiat Titano, eu vou fazer uma outra ressalva, que é a ausência do estribo na versão Vulcano. Esse item equipa apenas a versão top de linha Range e dificulta muito a vida de quem vai embarcar no restante da gama. Principalmente se a pessoa tiver baixa estatura ou for mais idosa, tem que fazer um esforço maior para conseguir embarcar aqui na picape. Não faz sentido, o estribo deveria equipar toda a linha. Uma vez instalado aqui no interior da Fiat Titano, o motorista goza de um posto de comando ergonômico. Essa direção aqui é ajustável tanto em altura quanto em profundidade, em distância. O volante tem boa pegada e o banco também é confortável, ele apoia bem as pernas e bem a coluna. O quadro de instrumentos da Fiat Titano traz velocímetro e conta-giros analógicos, o marcador de combustível e da temperatura
do fluido de arrefecimento do motor naquele formato de barrinhas, e tem uma telinha central aqui de 4,2 polegadas que traz outras informações, é bem completo, traz inclusive o nível de Arla 32, aquele aditivo à base de ureia para reduzir as emissões, né, do tanque. Já que a gente está falando do painel, é interessante notar que o da Fiat Titano tem aquele estilão bem típico Peugeot, mais uma vez aí por causa dessa derivação do projeto da Peugeot Landtrek, né? Formato aqui dos difusores de ar, dessas teclas aqui centrais, tudo isso é bem Peugeot. Até o formato da tela da central multimídia, bem horizontalizada, isso tudo é bem herança da marca francesa do grupo Stellantis. Quanto ao acabamento, o da Fiat Titano é basicamente todo de plástico duro. Plástico duro até de bom toque, não é muito áspero, mas é plástico duro. E por mais que as concorrentes também não fujam tanto a esse padrão, a maioria, acho que com exceção da Ranger, que subiu de patamar agora, mas as outras também trazem bastante plástico a bordo, mas elas pelo menos trazem algum enxerto emborrachado, algum aplique, alguma coisa para disfarçar um pouco, né, essa simplicidade. Pelo menos essa versão Vulcano aqui da Fiat Titano, isso não acontece. É tudo bem plasticão mesmo, aqui em volta dos difusores, tem só essa cor cinza, até as maçanetas da porta, enfim. É um item aí a ser melhorado nessa picape. A destacar no acabamento são os apoios de braço das portas, das 4 portas, que são acolchoados. Esse apoio central aqui também é acolchoado, tem um porta-objetos aqui embaixo. E o console traz ainda 2 porta-copos bem generosos aqui no meio. A central multimídia da Fiat Titano tem uma tela de 10 polegadas, tem conectividade sem fio com as plataformas Android Auto e Apple CarPlay e reconhecimentos por comando de voz. O sistema tem ainda um HD interno com 10 GB de capacidade. O manuseio da central multimídia é fácil, mas o sistema é um pouco lento em algumas situações. A tela mostra também as imagens da câmera de ré e de uma câmera em 180 graus. Essa picape não tem carregador por indução para o celular, que é um item vendido como acessório na rede de concessionárias. Outros equipamentos são o bloqueio de diferencial traseiro, limitador e controlador de velocidade de cruzeiro, controlador de velocidade em descidas, hill holder assistente de reboque, ar-condicionado digital com comandos físicos que facilitam o manuseio, mas com uma só zona de temperatura. Além de 6 airbags frontais, laterais e do tipo Cortina. Não faltam travas, retrovisores e vidros com acionamento elétrico, mas esses últimos não têm o sistema um toque, nem mesmo para o motorista. O interior da versão Vulcano da Fiat Titano traz o revestimento que imita couro, mas os bancos dianteiros têm regulagens manuais. A regulagem elétrica é exclusiva da versão top de linha Range. Um ponto positivo no espaço interno desse carro é a largura do banco traseiro, que permite que 3 ocupantes adultos se acomodem aqui com um relativo conforto. Pelo menos eles não vão ficar muito apertados. E o assoalho, o ressalto central aqui também é baixo, não vai atrapalhar muito as pernas aqui, tirar o espaço dos pés de quem está no meio. Mas a Fiat Titano oferece alguns mimos para os passageiros do banco traseiro, com destaque para os difusores de ar, são 2. Esses itens ainda são raros nesse segmento. A picape traz também uma entradinha USB do tipo A convencional com carregamento, tem mais 2 entradas USB lá na frente. Ela tem também porta-copos nas portas e aqui no apoio de braço central tem iluminação e tem esses ganchinhos aqui para pendurar sacolas, bolsas, esse tipo de objeto. O banco traseiro tem um recurso de rebatimento do encosto, que permite o transporte de grandes objetos dentro da cabine. Uma coisa que você que acompanha o Vroom questionou, tanto no YouTube, nas redes sociais, quanto no portal, é em relação ao desempenho da Fiat Titano. Afinal, ela é uma das picapes menos potentes do segmento. Essa versão aqui tem 180 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque. Grande parte das concorrentes está aí na casa dos 200 cavalos ou até mais. Então como é que fica o desempenho dessa caminhonete? Olha, honestamente, o desempenho da Fiat Titano é bom. Não ótimo, bom. Mas a gente não sente assim que a picape está xoxa, sente falta assim, de potência, de torque. Ela arranca bem, acelera bem. Na estrada ela mantém velocidade sem dificuldade, inclusive em subidas.
ultrapassa também sem dificuldades. Enfim, então um desempenho adequado à proposta do carro. O que cabe ressaltar é que não é uma performance extraordinária, uma coisa assim que empolga o motorista, que impressiona. Ela anda bem, mas sem brilho. E a maioria das concorrentes, mesmo as de 4 cilindros, elas são melhores nesse aspecto. Mas não que a Fiat Titano seja ruim. O que incomoda quando a gente pisa no acelerador dessa picape não são as respostas dela ao acelerador, e sim o barulho. O isolamento acústico não é bom, mesmo para uma picape a diesel, que ok, é mais barulhenta mesmo, mas a Fiat Titano extrapola nesse aspecto. Mesmo em marcha lenta, com motor sem aceleração, a gente já escuta ele bem aqui dentro, e evidentemente quando se acelera, a gente escuta ainda mais. É um ponto que merece melhorias, merece atenção da Fiat. Essa versão Vulcano é equipada com um câmbio automático de 6 marchas, com relações corretas, mas eu achei as trocas um pouco lentas. A eletrônica também às vezes segura um pouco as marchas sem necessidade. Poderia ser um casamento um pouco mais afinadinho com o câmbio. A vantagem é que essa picape tem 3 modos de condução: Eco, Normal e Sport. E a gente sente a atuação desse programa principalmente nas trocas de marchas, né? No modo Sport ela faz reduções mais rápido, né? No Eco ela passa aí as marchas num giro um pouco mais baixo, enfim. Isso é sempre um recurso interessante. O sistema de transmissão da Fiat Titano traz também o sistema 4x4 obrigatório com reduzida. É aquele sistema convencional com seletor aqui, ele não é permanente. A tração pode permanecer nas rodas traseiras, como está agora, ou nas 4 rodas com reduzida. Agora, em relação à dirigibilidade, o aspecto da Fiat Titano que mais deixa a desejar é o acerto de suspensão. Por mais que a gente esteja tratando de uma picape com construção sobre chassi, com feixes de mola na suspensão traseira, que ok, não vai ter uma dirigibilidade de automóvel, a Fiat Titano, mesmo para essa categoria, tem um rodar desconfortável. Esse sistema de suspensão absorve muito mal as irregularidades da pavimentação. Os ocupantes sentem tudo, sentem as emendas do asfalto, as irregularidades, buracos então, né, quando é um piso de pior qualidade, nem se fala. Eu dirigi também a Fiat Titano por algumas estradas de terra, umas vias sem pavimentações, e nesse tipo de situação, realmente, o conforto de marcha é muito ruim. A picape é dura nesse tipo de situação, a gente sente solavancos, até a coluna de direção chega a transmitir também alguns impactos, enfim. Acho que é realmente o calcanhar de Aquiles da Fiat Titano. Por outro lado, esse conjunto de suspensão consegue proporcionar uma boa estabilidade para a Fiat Titano, novamente para uma picape de altura elevada, mais de 2 toneladas de peso. Mas enfim, pelo menos em estabilidade a Fiat Titano vai bem. Mas ainda assim não é nada que justifique um acerto tão duro. É possível ter uma estabilidade boa com um conforto de marcha melhor, equalizar melhor esses 2 parâmetros. A Fiat Titano tem direção com assistência hidráulica, que ok, não chega a ser tão leve em manobras como um sistema elétrico, mas dentro aí das possibilidades de um sistema hidráulico, é até uma direção bem confortável, bem leve em baixa velocidade. Ela até tem algum efeito regressivo também, mas poderia ser um pouco mais firme em alta. Eu achei também que a relação dessa direção poderia ser um pouco mais direta, para deixar a picape mais na mão. Mas de qualquer modo, o acerto da direção da Fiat Titano está ok. Está dentro do que se espera. Eu falei para você sobre o desempenho da Fiat Titano, que é adequado. Em consumo, essa picape também tem números razoáveis, na média aí da categoria. Aqui no Vroom a gente obteve 9 km por litro na cidade e 10,7 km por litro na estrada. O sistema de freios usa aquela arquitetura para lá de tradicional, com discos ventilados na dianteira e tambores na traseira. A Fiat Titano pesa 2.097 kg em um veículo pesado. É sempre desejável discos na traseira, principalmente numa picape que ainda vai ter o peso da carga concentrado no eixo de trás. Mas de qualquer modo, o desempenho da Fiat Titano em frenagens é razoável, é bom. O pedal tem boa progressividade, enfim, não chega a ser um carro que prega sustos no motorista nesse tipo de situação. Então a gente viu que a Fiat Titano Vulcano tem qualidades, mas também tem alguns defeitos bem perceptíveis diante da concorrência. O fabricante, inclusive, já está trabalhando em aperfeiçoamentos para esse produto aqui.
mas ela manda bem em um aspecto que costuma ser decisivo na hora da compra, que é o preço. Essa versão custa R$ 239.990, R$ 240 mil. E não que esse valor seja baixo, que ela seja uma picape barata, mas as versões intermediárias de algumas concorrentes chegam a beirar R$ 300 mil. O que você achou da Fiat Titano? Você compraria? Deixa aí no seu comentário e, claro, continue acompanhando o Vroom, seguindo a gente que tem sempre novidade no canal. Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima!